Bem-vindas ao Elas por Inteiro. Bem-vinda, Daiane. Prazer, querida Daiane de rosa. Todas de rosa, na palheta. Minha amiga, hoje a gente tá combinando, né? Em todos os sentidos. Com todo aqui, ó. Com todo. E como eu adoro falar das cores, né? Tu sabe que o rosa tem uma simbologia e tem tudo a ver com a nossa convidada. Então, Ju, esta menina me surpreendeu. Porque é jovem, talentosa, delicada, religiosa, uma voz suave. Pegar e vai casar. Seja muito bem-vinda, Ana Rita. Muito obrigada, meu Deus, que apresentação! Que apresentação! Eu acho que eu sou tudo isso que vocês falaram realmente. É um prazer, uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, uma honra poder partilhar um pouquinho daquilo que eu sou, de quem eu sou nesse mundo. É muito bom saber que existe um lugar seguro pra gente falar de quem nós somos. Perfeito. Olha que coisa mais maravilhosa. Ana Rita, você tem um movimento com os jovens pela igreja, né, muito forte. Eles se identificam. Você tem noção de que você é, assim, exemplo para uma geração? Eu acho que eu não tenho dimensão da proporção. Eu acho que eu sempre brinco sobre isso, assim, quando a gente toca nesse assunto de evangelização e até de protagonismo mesmo, sabe, hoje em dia. Porque eu sempre falo que o que eu faço, a forma como eu vivo a minha vida, é como se eu lançasse sementes. E normalmente aquele que é o semeador não vê os frutos que ele vai dar naquela semeadura. Então eu não tenho dimensão assim de ser esse exemplo, mas eu também ao mesmo tempo tenho muita responsabilidade, porque eu sei que hoje em dia a juventude padece sem referências. Sem referências às vezes dentro de casa, nos ambientes onde eles passam e percorrem. E eu já fui jovem um dia e eu procurei viver a juventude de uma forma muito sadia. Então eu também tenho muita responsabilidade, sabe? De olhar para a juventude e pensar que eu posso, com a minha simplicidade, com a minha vida, ser exemplo para eles. Que bacana. E quem é Ana Rita? Se apresente para as pessoas conhecerem essa jovem mulher tão conhecida e que as jovens queriam muito te escutar. Bom, eu diria que eu sou uma mulher sonhadora, uma mulher também muito corajosa, porque eu já passei por muitos lugares e tomei muitas decisões que embatiam mesmo com a maré que leva as pessoas nesse mundo. Mas eu sou médica em processo de revalidação. Também sou filha da Janete, do Divaldo. Tenho a minha irmã, Letícia. Uma menina sonhadora, porque eu ainda me considero uma menina. Eu diria que para Deus eu sempre vou ser a menina dos olhos dele. Mas a maturidade também chega, então hoje eu já me sinto posicionada mesmo, assim, como uma mulher que potencializa a vida, sabe? Então busco realizar de fato os meus sonhos e ainda estou no começo de todas essas realizações, né? Como vocês comentaram, eu sou noiva, né? Tô prestes a me casar, então isso também é uma parte muito importante da minha vida. E eu acho que a coisa que mais me define para eu contar para quem tá me ouvindo e até para vocês é de que eu sou apaixonada por aquilo que Deus realiza na minha vida. Então acho que isso é a minha principal definição, sabe? Em tudo buscar fazer a vontade de Deus. E como que chegou a medicina na tua vida? Sim, então, a medicina nunca foi um sonho de criança. Então, eu sempre
fui muito artística. Então, desde pequena, os meus pais sempre me estimularam muito a fazer programas e desenvolver habilidades artísticas, porque viam que eu tinha essa habilidade, né, esse dom. Então, conforme o tempo foi passando e o ensino médio foi chegando, eu tive várias dúvidas, assim, no meio do caminho, até titubeei em fazer design de moda, que não tem nada a ver com medicina, mas no terceiro ano do ensino médio, que eu realmente precisava tomar a decisão, eu comecei a pensar, de fato, que eu nunca me cansaria. E aí eu cheguei na resposta de que eu nunca me cansaria de cuidar das pessoas. E isso tem tudo a ver com a medicina, né? E aí, no final daquele ano ali, eu decidi que eu realmente faria, prestei vestibulares, não passei, mas fiz um ano de cursinho em Cascavel, também não passei no Brasil, mas no final daquele ano eu tinha uma amiga que estava indo embora do Brasil para fazer medicina. E aí, quando eu me deparei com a realidade do cursinho, com a realidade de quanto tempo aquela fase levaria para passar, né? Eu pensei, meu Deus, é uma opção. Para os meus pais nunca foi, mas para mim pareceu uma opção. Pareceu muito bom no momento. Para mim aquilo pareceu a melhor opção a ser tomada, assim, de decisão. E aí a medicina de fato entrou como uma avalanche, assim, nas minhas decisões, sabe? E eu diria que eu acho que foi um encontro de almas. Então, a medicina e eu, como Ana Rita, indivíduo, tem muito a ver. E quando que a religião entrou na medicina? Eu acho que ela Sempre nunca saiu. Foi a medicina que entrou. Gente, eu acho que não tem como separar, né? Duas coisas separadas, sabe? Eu acho que, principalmente pra mim, né, Ana Rita, nunca teve como ser uma coisa desconexa da outra, sabe? Então, a minha religião e a minha prática religiosa, ela sempre foi um pilar da minha criação. Então, não existe Ana Rita sem a fé que eu vivo e professo, e também não vai existir a Ana Rita profissional, a Ana Rita esposa, a Ana Rita mãe, não vai existir nenhuma versão sem a minha fé e a minha religião. Então, eu acho que em muitos momentos a minha fé foi o que sustentou que eu, de fato, entendesse. A medicina é o meu propósito, sabe? Então, a minha fé nunca esteve aliada da medicina e muito menos a medicina da minha fé. E a cura é uma só, né? Não é só a cura do corpo físico, né? É a cura da alma, né? Com certeza. Eu me lembro muito de um dia, nesse impasse ali que eu tava de, e o que decide, o que não decide, né? Enfim. E eu rezei e eu pedi assim pra Deus, nossa, isso é uma decisão tão grande da minha vida, né? Eu sou tão nova, né? Vai que eu erro no meio do caminho. E acho que isso até é um tema interessante, assim, porque de fato a gente nunca vai ter plena convicção de que a gente tá trilhando o caminho correto. Mas quando você dá o passo da decisão, conforme você vai caminhando, ou você vai descobrir que é aquilo, ou você vai descobrir que não, né? Então é importante dar o passo. E aí eu me lembro que eu rezei e eu pedi assim, Deus, realmente é a decisão correta? É essa a profissão? E aí Deus, ele me deu uma resposta muito cirúrgica, porque ele me disse que ele não queria que eu só salvasse as almas através da minha evangelização, mas que seria a abertura de um tempo para curar vidas de forma prática, né? Então hoje eu sinto que a medicina, para mim, ela é um grande sonho realizado da parte de Deus, sabe? E quando eu realmente puder exercer de fato a profissão como eu sonho, realizar, né, todo esse processo, assim, do exercício da medicina, com certeza isso vai ser o cumprimento de uma promessa. Que linda, né, Ju? Muito. Eu acho que a entrevistada, acho não, com certeza, mais nova até mais agora, nova. né, Ju? Mais nova. Mais nova, Sim. com toda essa bagagem, Com né? Só pra gente colocar na balança. A régua tá ficando alta. Ana Rita, e quando veio o colo de Deus na sua vida? Daí, foi assim. Eu, como compartilhei com vocês, eu sempre exercitei muito a minha fé, né? Então, desde criança, a realidade do exercício da fé católica sempre foi natural para mim. E no meu período da adolescência,
a Colo de Deus é uma comunidade católica, assim como Canção Nova, assim como Shalom, é uma expressão carismática, né, da nossa igreja. E a Colo de Deus tem um apostolado muito forte através das músicas. É uma ferramenta de evangelização muito grande da comunidade. E como a maioria das pessoas, eu encontrei com a Colo de Deus através das músicas. Então, nesse período meu ali de adolescente, eu comecei a consumir muitas músicas, né? Porque eu cantava, Sim. então... É isso que eu ia perguntar, você já cantava na igreja? Desde muito nova, desde muito pequena, assim, comecei a consumir as músicas e no meu grupo de oração a gente cantava muito, então eu já conhecia a comunidade como uma consumidora do carisma. Mas depois da pandemia, eu fui muito impactada porque a comunidade teve um insight muito rápido dentro de toda a mudança que a pandemia causou mundialmente, né, em todos nós. Eles foram muito estratégicos e entraram. Desde sempre as mídias sociais foram um campo nosso, né? Mas durante a pandemia eles entraram de fato nessa evangelização em massa. E como as pessoas estavam em casa, consumiam muito, né? Então, precisava graças muito, a né? Deus, assim, a gente conseguiu corresponder rápido a esse sopro que o Espírito Santo deu, E teve uma sabe? aceitação gigantesca, Nossa, né? demais, demais. A comunidade cresceu muito após esse período. Eu vi que ela já tem um tempo, né? Sim. Não é uma coisa que surgiu ali, ela já tinha todo um trabalho, né, Ana? Sim, a comunidade tem 22 anos, é uma nova comunidade, né? Então, mas dentro desses 22 anos, esse trabalho com a evangelização de formas diferentes, né? Porque evangelizar na internet é uma coisa diferente, né? A comunidade sempre foi muito inovadora nesse sentido. Então, conforme as coisas foram acontecendo, a Colo de Deus veio como uma resposta dessa evolução do mundo. E são só jovens que participam da comunidade ou não? Qualquer idade? Não. Todas as idades. Dentro da membresia da comunidade, existem alguns critérios daí, né, para entrar de fato, porque nós estamos falando de uma vocação, né? Uma vocação leiga consagrada. Então, existem as pessoas que consomem do carisma, assim como eu era antes da pandemia, né? Uma consumidora dos conteúdos, de tudo aquilo que o Espírito Santo suscita para que a gente faça. E existem pessoas que são chamadas a viver uma vida separada. Então, eu sinto que Deus me exige algo a mais do que aquilo que eu já dou como suficiente. E aí entra a correspondência dessa vocação leiga consagrada que eu tô falando para vocês. E aí, para entrar nesse processo, existem alguns critérios, como a maioridade. Então, depois dos 18 anos, a pessoa entra num processo vocacional, que a gente chama, que a pessoa se inscreve, responde, né, algumas questões. E aí, depois desse processo avaliativo, digamos assim, você adentra um processo vocacional dentro da comunidade. E aí, sim, para membresia maiores de 18 anos, né? Mas para consumidores do carisma, qualquer idade. Nós temos uma membra de Curitiba que se chama Dona Carmen. A Dona Carmen já é idosa. E a Dona Carmen é uma membra do carisma. Tem muito mais energia do que muitos jovens. E ela é, sim, uma resposta para esse tempo dentro da Colo de Deus. E aí, depois desse período da pandemia, no final de 2021, eu estava no meio da faculdade. E aí, foi ali que eu tive um despertar, assim. A comunidade, durante um tempo, teve o processo de novas vocações fechado. E em 2021 foi quando abriu as portas e volta. E aí eu pensei, eu vou me inscrever nesse processo, mas eu nem sei se isso vai acontecer mesmo, sabe? E aí eu fui aceita no processo, então eu ainda hoje não sou consagrada da comunidade, mas em breve serei, se Deus quiser. Mas aí a consagração iniciou. São os 4 nozinhos. Isso mesmo. Durante esse processo, nós miramos, né, digamos assim, na nossa consagração a Deus pelo carisma Colo de Deus. Então,
É um processo, né, formativo que a gente faz, assim, baseado no magistério da igreja, baseado na tradição e também de forma específica no carisma que nós somos chamados a viver. Dai, vamos dar uma paradinha agora e voltamos já. When the night has come, Ela tem um colar, um símbolo ali, Ju, Que é da... né? Que é da comunidade, pelo que eu vi. E quando eles encerram o ciclo para ser... Tem nomes, né, Ana Rita? Porque tá até lá no teu Instagram que você não é pertencente. Como que tá lá no teu Instagram? Eu sou postulante da comunidade hoje. Isso. Sim. Aí eu fui estudar o que era postulante, porque pra mim a pessoa tá lá dentro, né? A gente já fazia parte, já. ignorância. Aí a hora que eu vi lá do colar, eu pensei, olha que interessante essa identificação Todo um deles, trabalho, né? Até É um atingir... processo, não se torna. Eu tenho medo, Ju. Eu sou católica e eu tenho muito medo que a religião se torne moda, sabe? Se torne modinha. Ai, todo mundo tá indo lá fazer isso, eu também. vou lá fazer. Passa um mês, nem na missa não vai mais, né? Então, eu acho que isso para tudo que a gente se compromete a fazer é muito pesado, né? Você tem que ter um pulso muito firme. E eles novos, com toda essa energia, por todo esse processo que creio que seja corretíssimo mesmo, até para que não se torne uma coisa momentânea, né? Quando agora quero, agora não quero. Né? Hoje eu tô legal, hoje eu não tô. Não, você vai ajudar. Eu vi que eles fazem muitos trabalhos voluntários, né? Então, assim, você se propôs, você quer mesmo. E escutar realmente esse chamado, né? Que é algo que toca, Com certeza. E que a gente sente. E qual foi a missão mais importante até agora para Ana Rita? Eu acho que de todas as experiências, o Marajó, no ano passado, que eu fui chamada pela comunidade para participar de uma expedição missionária na Ilha do Marajó, lá no norte do Brasil. Ela, com certeza, foi uma das experiências mais impactantes, assim, da minha vida, porque me tirou da inércia de todas as formas, né? Então, nós vamos num grupo de missionários e nós ficamos mais ou menos 15 dias, assim, visitando as ribeirinhas, né? Essa missão é feita na ribeirinha. Então, é um choque cultural muito grande, né? Porque nós não estamos acostumados, né, aqui no Sul, a ver essa realidade. Então, foi muito impactante. Nós ficamos no barco, então a gente vai até Belém do Pará e começa a expedição a partir de Breves, que já é na Ilha do Marajó, e vamos visitando as ribeirinhas e depois retornamos. E ficamos no barco, e ali a gente vê todos os choques de realidade que eu comentei anteriormente, assim, né? Desde as coisas básicas da vida, como um banheiro, saneamento básico,
até coisas grandiosas, assim, né? Como os meios de transporte, a vestimenta, a própria cultura mesmo, assim. O esforço que as pessoas fazem para viver a fé e para viver a vida. Então, foi muito impactante. A evangelização como um todo foi muito especial, porque em cada ribeirinha que a gente visitava, as pessoas nos esperavam muito chegar lá, né? E isso é muito especial, assim. Eles estavam realmente esperando aquele momento acontecer, o que torna cada vez mais especial a nossa entrega. Então, o Marajó, com certeza, foi uma das experiências, assim, mais diferentes e foi aonde eu, de fato, consegui materializar tanto a minha profissão quanto também o meu chamado missionário, né? A gente, durante todos os dias da missão, a gente teve pessoas com demandas da saúde, pedindo ajuda, pedindo informações, né? Então, ali foi um lugar em que eu vi das pequenas às grandes coisas como a nossa vida faz diferença. Eu não tinha o melhor tênis, eu não tinha a melhor roupa, eu não tinha talvez o meu cabelo da forma mais arrumada e bela como estou hoje aqui para ver vocês, mas eu tinha quem eu sou, eu tinha a minha vida para entregar para aquelas pessoas. E para eles isso era a coisa mais valiosa que eu podia ofertar. Então, quando a gente se depara com uma realidade assim, tinha dias que eu ia deitar, que nós dormíamos na rede, né? Então, quando eu ia deitar na minha rede, eu pensava assim: meu Deus, eu não tinha nada e Deus fez tantas coisas hoje. Então, quando eu vi que a gente não precisa de grandes coisas para ser quem a gente é, para conquistar, para levar a palavra de Deus, ali foi uma virada de chave que eu levo assim para toda a minha vida. Com certeza eu sou uma Ana Rita muito melhor após essa experiência do Marajó. Ana Rita, diante de toda essa tua experiência, você se sente hoje uma mulher inteira ou ainda tem sonhos para realizar? Eu acho que sonhos para realizar a gente sempre vai ter. E eu espero que se não tiver, voltem a sonhar. Voltem a sonhar, porque sonhar realmente movimenta o nosso coração. Mas eu ainda não me sinto plenamente inteira, porque eu acho que eu vou alcançar essa realização. De fato, quando eu puder exercitar a minha profissão, conseguir realizar vários sonhos dentro da medicina que eu ainda tenho e ainda não consegui realizar. Então, digamos que eu sou 99% inteira, porque hoje em dia já tenho minha profissão, já estou buscando, né, viver a minha vocação, logo me caso e vou também continuar, né, construindo minha família, a evangelização como um todo. Então, estou quase inteira, digamos Ótimo. assim. E que palavra define a Ana Rita? Eu acho que a alegria. Eu busco sempre na minha vida ordinária a alegria em todas as coisas. Claro que até nos momentos difíceis a gente às vezes se perde, mas eu tento buscar a alegria até nesses momentos. E eu acho que eu diria que essa é a chaminha dentro de mim que nunca se apaga, sabe? Então, quando eu estou muito alegre, eu estou muito alegre. E quando eu não estou tão bem assim, eu busco dentro de mim, da minha fé, essa alegria imutável que Deus dá para cada um de nós. Com esse sorrisão, né, Ju? Só poderia ser alegria mesmo. Com certeza. Ana Rita, aí a gente viu muitos vídeos, você cantando, linda, maravilhosa. Quem vai cantar no casamento? Ai, Quem meu Deus! cantar lá? Esse tema aí, olha! Vamos revelar esse enigma. Ai, vamos saber de primeira mão. Sim! Porque eu não imaginava, mas eu me descobri uma noiva muito criteriosa por várias coisas. E eu acho que pelo fato de eu cantar, né, isso também se tornou uma das coisas mais importantes da decisão do nosso casamento. Eu e o meu noivo, nós temos, obviamente, como prioridade e momento mais importante da nossa vida a dois, a nossa cerimônia do matrimônio.
Então é o momento que a gente mais está aguardando, mais está planejando, e também é o momento mais especial para a gente ter uma trilha sonora, né? Certeza. Então, como amantes músicos, né, eu e o meu noivo, nós decidimos chamar alguns irmãos meus de comunidade para cantarem, para estarem conosco. E com certeza também vai ser um transbordar, né, da presença de Deus nesse dia tão especial para a vida dos nossos convidados também. Então, vou fazer uma mistura, né, porque eu chamei vários músicos, amigos, né, de vários lugares, mas rezem que vai dar tudo certo, vai sair tudo certeza, certo. vai ser lindo. Sim. Ana Rita, obrigada, muito obrigada por você aceitar o convite, assim como outros tantos que você aceitou. As pessoas precisam conhecer, os jovens precisam ter exemplos, e você é um exemplo. Mas, para finalizar, nós Vamos ter que pedir, né? Ai, meu Deus. Vamos pedir para ela Ai, meu cantar, Ju. Vamos pedir, vamos terminar com ela cantando. É, perfeito. Para nós, com perfeito. certeza, né? A qual que a Ana Rita mais gosta? Ai, essa eu não esperava. Não imaginava que vocês iam me pedir isso. Mas eu acho que a música, ela também sempre falou muito com o meu coração. E eu entendo que todo chamado para que eu fale, para que eu esteja presente, é sim um chamado que Deus me faz, né? Então, eu sempre brinco que sempre qualquer convite tem o meu sim, só vai ter o meu não se realmente for impossível estar ali. Então eu que agradeço imensamente por estar aqui, muito obrigada pela confiança, né? Pelo espaço também para que eu possa falar da minha vida, da minha vocação, quem eu sou, né? E poder também, talvez, derramar um pouquinho de esperança aí na vida dos nossos lindo. jovens Isso aí. e todas as pessoas que estão nos assistindo. E vamos cantar, Vamos cantar, Não com vai ser certeza. Estamos prontíssimos. Qual vai ser, Ana Bom, Rita? Vamos cantar então uma música mariana, muito animada. Com certeza as pessoas que estão acompanhando vão adorar ouvir, que se chama Profetiza. E é uma música muito especial, acho que vocês vão gostar. Vamos Já vamos cantar, lá, já. então. Profetiza, filho de Maria, que o inferno inteiro vai se abalar. Profetiza, filho de Maria, que em Cristo tudo novo se fará. Lindíssima. Obrigada. Lindo, muito obrigada obrigada. pelo teu carinho, pela tua história. E que todo mundo que está nos assistindo sempre busque o colo de Deus. Amém. Acho que essa é a nossa maior missão aqui nessa terra, encontrar um lugar seguro, né? E o colo de Deus é um lugar muito seguro pra gente derramar as nossas aflições, as nossas alegrias e ter uma companhia que nunca vai falhar. Então, com certeza, estando com a nossa fé movimentada e praticando a nossa fé, a gente sempre vai ter combustível para enfrentar o dia a dia. Ai, Muito que obrigada. lindo, Muito obrigada. obrigada. Ai,